propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello guys! Convite para você: consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim: eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que você falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme. Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula, mas agora eu digo a vocês: I need you to come. Eu preciso que você venha. Pergunto pra você: você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã. Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá? As inscrições para a jornada do zero à fluência estão abertas. Um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. Essa é a sua chance de ressignificar o inglês e se tornar fluente no idioma. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, e embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá? É isso aí, my friends! Como você viu, as inscrições estão abertas. É isso aqui, ó. Curso de Inglês Teacher Murilo. Mais de 200 aulas do zero à fluência, uma comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram. Aulas de inglês com filmes, músicas, discursos com a Bíblia, que é o nosso bônus especial dessa jornada. Além de um curso que nós inserimos como um módulo dentro dessa jornada, analisando o filme completo do Shrek. Além de materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros, e-books em inglês com filmes, que são os meus livros que eu mesmo produzi. Tudo isso por R$ 129,90 por mês. Você vai ter todo o acesso à plataforma, com tudo já liberado, tudo de modo organizado, para você mergulhar no inglês, aprender o inglês da vida real e sair desse modo aleatório da internet, das dicas do YouTube, das dicas do Instagram, e começar a construir a sua fluência de modo gradativo. O meu convite para você é fazer o seguinte, ó. Vem aqui no link na descrição. Inscrições estão abertas e você, meu amigo, você, minha amiga, é o convidado, é a convidada para embarcar nessa jornada comigo. Por apenas R$ 129,90 por mês, esse é o valor da assinatura mensal. Se você quiser também a assinatura anual, 12 vezes de R$ 99,90 no cartão de crédito. As inscrições ainda estão abertas e ainda tem vaga para você começar a construir a sua fluência comigo nesse ano. Então, let's bora! Vamos começar aí a 23ª aula desta jornada. Clica no botão do like aqui, ó. Interaja comigo aqui nos comentários e bora lá!
Preste muita atenção. Nós iniciamos essa série no ano passado, em 2023. E o intuito era ser apenas 15 aulas para ensinar 6 meses de conteúdo em apenas 15 dias. E nós conseguimos finalizar esta jornada, só que nós também decidimos continuá-la para também continuar elevando a frequência de quem embarcou nessa jornada comigo. É claro que, se você tem interesse em acompanhamento, em tirar dúvidas de modo mais individualizado comigo, eu te convido, claro, a entrar dentro da jornada do Zero à Fluência. Lá é uma jornada para quem quer praticar conversação, para quem quer estar num grupo exclusivo de alunos. É uma coisa que eu consigo acompanhar os alunos de mais perto, claro. A jornada que nós estamos fazendo aqui no YouTube é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui no YouTube, claro, eu não tenho o meu acompanhamento próximo de você. Eu não consigo te conhecer aqui de modo íntimo para entender como que eu posso te ajudar da melhor forma. Mas o que nós fizemos aqui nesses últimos dias? Nós criamos uma jornada para ensinar muito conteúdo, né? Na jornada dos 15 dias foram 300 frases, só que nós decidimos continuar essa jornada, decidimos continuar ensinando inglês da vida real aqui, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estudar aqui 2 cenas de filmes, tá? Na verdade, uma é de um filme e a outra é uma cena de série. E nós vamos começar aqui, antes de mais nada, assistindo sem legendas. Começar aquela aula, né, plena já de modo desafiador. Então eu queria saber de você que está aqui me assistindo o seguinte: o que você consegue entender dessa cena sem legendas? Bora lá. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. And not only did you flirt with him, but you made me flirt with him. What? Don't ever put my hand on another man's muscle. You know what? Look, I can look just like that, but I got a family I take care of. And a baby on the way. É isso aí, my friends. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui essa cena agora com legendas em inglês. E você vai me dizer aí se agora com legendas em inglês ficou um pouco mais fácil ou não. Pra quem não sabe, esta é uma cena da série Eu, a Patroa e as Crianças. É uma cena que pertence à série que originalmente se chama My Wife and Kids. No Brasil nós conhecemos como Eu, a Patroa e as Crianças. Mas é uma cena em que a Jay estava flertando com outro rapaz e o Michael não gostou muito. Preste muita atenção agora se faz mais sentido, agora que você entendeu um pouco do contexto, assistindo essa cena com legendas em inglês. Vamos lá. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. And not only did you flirt with him, but you made me flirt with him. What? Don't ever put my hand on another man's muscle. You know what? Look, I can look just like that, but I got a family I take care of. And a baby on the way. É isso aí, my friends! Vocês sabem que o nosso objetivo aqui nessas aulas não é só traduzir a cena. Não. Se você acha que é só isso, não é só isso, tá? O nosso objetivo é fazer aplicações com coisas que você assiste, lê, ouve na vida real. É literalmente assistirmos uma cena como essa que tem apenas 23 segundos e extrairmos palavras, como que eles usaram as estruturas, termos aquele olhar um pouco mais analítico sobre as frases para conseguirmos trazer isso do lado real, do inglês da vida real, para a prática. Eu quero saber o seguinte: o que você pode fazer, o que você pode criar, onde você pode utilizar essas palavras que você vai aprender nessa aula de hoje. E é claro, você vai finalizar isso aqui entendendo essa cena. Lembrando que essa é a primeira cena dessa aula, tá? Ainda tem a segunda cena que eu vou revelar somente para quem ficar comigo aqui até o final. Então, vamos lá. Let's go, guys. A primeira frase é essa aqui, ó. Preste muita atenção. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. Então, eu já trouxe aqui a frase do Michael e da Jay, certo? Primeira coisa, o Michael estava ali mostrando como que a Jay estava rindo. E aí ela diz: I don't laugh like that. I don't laugh like that. Preste muita atenção. I don't laugh. I don't laugh. Você vai falar I don't laugh. Então esse laugh que você tá vendo aqui, ó. Sim, ele termina com GH, mas ele vai ter um som do quê? De F.
Então, como é que você vai falar isso aqui? Laugh. Laugh. Vai falar desse jeito aqui, ó. I don't laugh. I don't laugh. Ela tá dizendo, I don't laugh like that. Eu não rio desse jeito. Eu não dou risada desse jeito. E aí você tem o termo aqui, like, que às vezes significa gostar, curtir, né? Só que aqui significa no sentido de desse jeito, like that. Às vezes like significa como, nós já vimos isso aqui nessa jornada, né? Então like that seria tipo desse jeito, assim. Like that. Ao pé da letra seria como isso. Enfim, eu não rio como isso. Não, eu não rio desse jeito. Eu não dou risada assim. I don't laugh like that. Preste muita atenção aqui na pronúncia, tá? Repita comigo aí, ó. I don't laugh like that. I don't laugh like that. Eu não rio desse jeito. E o que o Michael faz? Ele dá uma resposta dizendo yes, you do. Essa frase, yes, you do, não significa sim, você faz. Do aqui foi usado como um auxiliar. Ou seja, está complementando o que ela disse na frase anterior, que também é uma frase afirmativa. Aliás, é uma frase no presente, mas não é afirmativa, é uma frase negativa. E aí ele faz yes, you do. Sim, você ri. Esse do está representando o verbo rir da frase anterior. Vamos supor que eu te faça uma pergunta com do. Do you like to study English? Você gosta de estudar inglês? Aí você quer responder sim. Sim, eu gosto. Você não precisa falar yes, I like. Não, você pode falar yes, I do. Esse do está representando o verbo gostar, que eu acabei de perguntar. Eu poderia te fazer 50 perguntas com do. Por exemplo, do you see? Yes, I do. Do you watch? Yes, I do. Do you understand? Yes, I do. Perceba que eu sempre posso responder com yes, I do. Nesse caso aqui, ele disse yes, you do. Não muda muito, tá? Por quê? Porque a frase de cima é uma frase negativa no presente. O que ele fez foi fazer uma frase afirmativa no presente. Ele poderia ter falado yes, you laugh. Só que em vez de falar yes, you laugh, ele falou yes, you do, que é a coisa mais normal no inglês. As pessoas abreviam só usando o auxiliar, certo? Claro que tem que ter coerência, tem que estar ligado com a frase que veio antes. Por exemplo, para você responder uma resposta, para você responder uma pergunta com yes, I do, a pergunta precisa ter sido feita com do. É o requisito principal, né? Do you study? Yes, I do. Se eu pergunto com did you study? Que aí seria você estudou, né? Nós ensinamos isso aqui nessa jornada. Did you study? Você estudou? Você poderia responder yes, I did. Tá aí um modo de você usar auxiliares, tá? Nós vimos isso muito aqui nessa jornada. Você que tá chegando aqui, você perdeu alguma ou qualquer uma das primeiras 22 aulas dessa série, eu quero te convidar a fazer o seguinte. Você vai reservar um tempo aí na sua semana, nos seus próximos dias, nas próximas horas, se você tiver disponibilidade, e você vai fazer o seguinte, você vai revisar, você vai assistir as primeiras 15 aulas dessa série, que são as mais importantes. Muitas coisas aqui nessa aula de hoje eu não vou explicar porque eu já expliquei. Muitas coisas eu já desenhei aqui com vários exemplos, com mais de 300 frases. Então, eu quero que você assista. Se você quer aprender mesmo 6 meses de conteúdo em 15 dias, é um conteúdo que não vai ficar aqui para sempre. Então, você vai mergulhar no inglês nessas aulas e extrair o máximo que você pode. Não só assistir, mas eu quero que você cumpra as atividades, cumpra as tarefas, participe do nosso grupo de estudos. O grupo de estudos, gente, tá aqui na descrição o link para você participar, tá bom? Grupo no WhatsApp, teachermurilo.com/inglês com filmes. Participe do nosso grupo, tá? Muitas coisas você pode aprender dentro dessa jornada de aulas que já passou, essas primeiras 22 aulas. Eu recebi muitos comentários, e um dos comentários que eu recebi foi que em muitos lugares, em muitos cursos tradicionais, não se ensinou o tanto de coisa que nós ensinamos nesse período. Porque era a promessa principal mesmo, era ensinar mais de 6 meses de conteúdo em 15 dias. Então você que não assistiu, não fica preocupado com a próxima aula não, tá? Corre lá, se atualiza e participe dessa série comigo até o final. I don't laugh like that. Eu não dou risada assim, eu não rio desse jeito. Yes, you do. Sim, você ri. When you're flirting. Quando você está flertando.
Então, flirt é o verbo flertar. É o verbo principal dessa aula de hoje, né? When you're flirting, quando você está flertando. Yes, you do when you're flirting. Então, preste atenção aí o jeito que eles falam. Porque aqui tem a fala dela e dele, né? I don't laugh like that. Yes, you do when you're flirting. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. And not only did you flirt with him, E aí, preste atenção agora na frase do Michael Kyle. Ele diz, and not only. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar, e não apenas, e não só, e não somente. Eu adaptei para e não só isso, é uma adaptação, tá? E aí ele faz essa seguinte frase aqui, ó, com uma estrutura de pergunta. Porque did tá na frente, né? Did you flirt with him? Você flertou com ele? Como vocês sabem, para você criar uma pergunta no passado, basta colocar did antes do pronome. E aí você não precisa mexer no verbo. Vocês percebem que a gente não mexeu no verbo flirt, flertar. Did you flirt with him? Você flertou com ele? Eu não coloquei ponto de interrogação aqui, por quê? Porque a frase ainda não acabou, tá? Ele começa fazendo uma pergunta, só que depois ele meio que muda a estrutura da frase, porque ele começa dizendo assim, e não só isso, and not only, did you flirt with him? Você flertou com ele? Preste atenção agora na pronúncia. And not only. Eu já ensinei pra vocês que and, na maioria das vezes, de você não fala na vida real. And not only. And not only. E o T acaba sendo sutil, não é not. Não. And not only. And not only. Did you flirt with him? Did you flirt with him? And not only. Did you flirt with him? and not only did you flirt with him, and not only did you flirt with him, Eu não sei se vocês perceberam, mas ele fala with him. Ele não fala with com TH forte assim, né? With him. Olha só. and not only did you flirt with him, but you made me flirt with him. What? Preste atenção, ele diz o seguinte, ó. But you made me flirt with him. Mas você fez, but you made me, ou seja, made me fez. Pra quem não sabe, made é o passado do verbo make. Made, então fez. Mas você me fez, but you made me flirt with him. Flertar com ele. What? O quê? Preste atenção na pronúncia. But you made me flirt with him. What? 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 Don't ever put my hand on another man's muscle. Para você entender essa frase, é preciso sim entender o contexto. O que a Jay fez aqui foi bem desagradável. Ela literalmente pegou a mão do Michael Kyle e fez o Michael tocar no outro personagem. No personagem Daryl, interpretado pelo ator Terry Crews. E aí é o seguinte, é interessante porque ela fez o Michael flertar com ele, literalmente. Ela fez o Michael tocar no cara, tocar no músculo do cara. E aí foi uma situação bem desagradável. Por isso que o Michael diz exatamente isso. Tá aí a importância você entender o contexto, né? Então, quando o Michael diz don't ever, é como se ele estivesse dizendo algo pra Jay nunca mais fazer na vida. Então, no português, você fala nunca mais faça isso. No inglês, você não fala da mesma forma, tá? Aqui ele tá dizendo don't ever. Preste atenção. Se ele apenas fala assim, ó, don't put, significa não coloque. Don't put. Seria isso, não coloque. Só que quando ele coloca ever, ever significa sempre, tá? Eu adaptei aqui pra nunca. Nossa, mas é o oposto, né, Murilo? Senão não faz sentido, né? Não sempre coloque, não faz sentido, né, gente? É uma adaptação, tá? Ever também tem o sentido de algo que você não quer mais que a pessoa faça na vida. Como é que você faz pra entender um termo desse? Estudando contextos. Lendo, escrevendo, assistindo, você percebe muito como que uma palavra é aplicada só de ver ela
em vários lugares. Então, quando ele fala don't ever, é uma coisa para ela nunca mais fazer, tá? Então ele tá dizendo aqui, ó, don't ever put my hand. Nunca mais, eu adaptei para nunca mais. Don't ever. Put, coloque, my hand, minha mão, on, sobre, ou no, na, another man's muscle. Primeiro que não é muscle, tá? Muscle. Muscle. Another pode significar algum outro, um outro. E aí nós adaptamos para de outro. E aí temos aqui, ó, man's com apóstrofe e um S e muscle. Você vai traduzir para músculo de homem. Só que não só músculo de homem, você vai traduzir para músculo de outro homem. Você vai entender que another man significa um outro homem. Ou outro homem. Então, esse S indica posse. Indica que o músculo pertence a esse outro homem. É como se eu estivesse dizendo, nunca mais coloque a minha mão no músculo que pertence a outro homem. Que eu adaptei para no músculo de outro homem. É preciso entender o contexto e entender a estrutura. Aqui nós estamos vendo uma estrutura que fala sobre posse. Alguém que é dono de algo ou de alguma coisa. Se eu falo pra você assim, ó. Murilo's house. Eu estou dizendo casa do Murilo. Isso aqui significa casa do Murilo. Não é Murilo da casa. Murilo é casa. Não. Casa do Murilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira palavra é um alguém, que é o dono. E esse dono vem junto com um apóstrofo e um S. Então, o que vem depois é o que pertence a esse primeiro dono com apóstrofo, que no caso sou eu. Então, Murilo's house. Vamos supor que eu quero... vamos formar uma frase para ficar melhor, né? Vamos supor que eu quero te apresentar. Olha, esta é a casa do Murilo. Você vai falar com essa ordem aqui, ó. This is Murilo's house. Alright? Só para você entender por que another man's, outro homem e depois músculo na frase, né? Parece que tá tudo fora de ordem aqui, né? Então, another man's muscle, músculo de outro homem. Don't ever, vai falar don't ever, don't ever. Nós falamos sobre isso aqui, né? Que don't, na maioria das vezes na vida real, não cita com a letra T. Você não fala don't ever, não. Um dos padrões que eu ensinei aqui nas primeiras aulas dessa série é você não enfatizar as consoantes no final das palavras. Então, hand, não enfatiza o D, put, não enfatiza o T, e assim por diante. Don't ever put my hand on another man's muscle. Don't ever put my hand on another man's muscle. Olha aí como que ele fala. Don't ever put my hand on another man's muscle. Don't ever put my hand on another man's muscle. Don't ever put my hand on another man's muscle. You know what? Look, I can look just like that, but I got a family I take care of. E aqui, preste atenção, ele está dizendo o seguinte, you know what? Significa você sabe o que? Ao pé da letra seria isso, tá? Mas qual que é a ideia disso? Você usa essa expressão no sentido, no contexto de acréscimo. Quando você quer acrescentar alguma coisa na sua frase. Sabe quando você está brigando, falando algo para a pessoa e você quer falar assim, ó, e sabe do que mais? Você poderia usar essa estrutura aí, ó. You know what? Sabe do que mais? You know what? E aí ele vai acrescentar o seguinte, preste atenção. Look, o primeiro look aqui significa olha. Look. E aí depois na frase de baixo, preste atenção. I can, eu posso, no sentido de possibilidade, eu posso, ou pode ser eu consigo. Look just like that. Literalmente aqui significa eu posso aparentar exatamente daquele jeito, exatamente daquela forma. Ele está dizendo, se comparando ao rapaz musculoso que acabou de passar aqui perto deles dentro dessa cena. Então, e sabe do que mais? Olha, eu posso ficar daquele jeito, no sentido de aparentar daquele jeito. E aí você vai entender uma coisa, quando você usa look sozinho, às vezes é o sentido de olhar.
Quando você usa look for, é o sentido de procurar, como nós já vimos aqui nessa série. E agora usando look com like na mesma frase, look like fala muito sobre aparentar, sobre a sua aparência, aquilo que você demonstra do lado externo, sobre o seu exterior. Então, quando ele fala I can look just like that, eu posso ficar exatamente daquele jeito, no sentido de aparência. Esteticamente, ele pode ficar daquele jeito, musculoso, né? E o que ele conclui dizendo? But I got a family I take care. Mas eu tenho... Aí você vai entender uma coisa aqui, ó. Got tá sendo usado com o sentido de ter. Só que aí você possivelmente já deve ter estudado alguma vez e entendido que got é o passado do verbo get. E talvez isso te confunda. Como assim? Tá usando o passado do verbo got, mas é uma frase no presente? Que loucura é essa? Não é loucura, tá? Você precisa entender que get, esse verbo aqui que você tá vendo aqui embaixo, ele tem vários significados. Conseguir, obter, alcançar, chegar e por aí vai. Tem pelo menos uns 10 significados. Pelo menos. Mas na maioria carrega esse contexto de conseguir, obter, alcançar, chegar. É sempre no sentido de alcançar um estado. Enfim. Mas o que eu quero falar aqui pra você? Nessa frase ele disse, but I got a family. Esse aqui é um sentido de ter, tá? Dentro do inglês é normal as pessoas usarem o verbo got, tá? Got. No sentido de ter. Ah, Murilo, eu poderia falar com get, but I get a family. Não. Nós já vimos aqui várias frases com got. E você não precisa ficar louco por isso. Ah, eu não consigo entender. Não, você só precisa usar do jeito que eles usam. Simples assim. Se os nativos, se as pessoas que falam inglês utilizam got para falar de coisas que elas têm, nós vimos vários exemplos aqui usando got no sentido de ter, de possuir. Faça o mesmo. Tem gente que ao invés de falar assim, I have a car, eu tenho um carro, a pessoa fala, I got a car. Cara, qual que é a diferença? Ambos expressou a mesma frase. Eu tenho um carro, eu possuo um carro. Então, quando ele fala aqui, but I got a family, I take care, eu tenho uma família para cuidar. Ao pé da letra significa eu tenho uma família que eu cuido. I got a family, I take care. Então, meus amigos, preste muita atenção, tá? Toda vez que você vê o got, analisa. O que ele representa, o que ele traduz. Não fica traduzindo a palavra solta. Tem gente que faz isso, né? Pega a palavra, tira ela de todos os contextos, tira ela da frase e quer traduzir ela solitária, sozinha no universo. Uma palavra sem contexto ao redor dela é muito difícil de você traduzir. É muito difícil. Você vai perceber, nós falamos aqui do look. Gente, vocês sabiam que look tem várias traduções dependendo do que vem depois? Por exemplo, temos o look at, significa o verbo olhar, tá? Aqui nessa frase não tem at, mas quando a pessoa fala look sozinho, é tipo um veja, olha, tá? Mas look at, por exemplo, você vai falar olhar a lua. Look at the moon. Olha a lua, tá? Você utilizaria at. Se tivesse olhar em algo, olhar para algo, look at. Se fosse o verbo procurar, seria look for. Você sabia que look também vira o verbo procurar? Look for, procurar. Look for. É isso mesmo. Sabe um outro verbo que nós falamos aqui nessa jornada? Foi o look after, que significa cuidar, tomar conta. Aí, ó, só usei o look e coloquei outra palavra depois. E aí nós estamos falando aqui nessa frase do quê? Estamos falando do sentido de aparentar, look like. Eu tô dando um exemplo aqui, ó, que às vezes uma palavra pode ter mais de um significado. Sim, mas você tem que entender uma coisa. Você sempre vai ver ela dentro de um contexto. Gente, o contexto facilita tudo. Não queira traduzir as coisas sem contexto. Então, quando você vê um got assim no sentido de ter, você vai perceber claramente. Você não vai traduzir isso aqui, mas eu obtive uma família que eu cuido. Mas eu alcancei uma família que eu cuido. Mas eu cheguei numa família que eu cuido. Não, você vai traduzir para eu tenho. Facilita, simplifica as coisas, né? É sobre isso. Vamos ver então como que ele pronuncia isso? You know what? Look, I can look just like that, but I got a family I take care. Look just like that, but I got a family I take care.
Presta atenção. You know what? Look, I can look just like that. You know what? Look, I can look just like that. But I got a family I take care. But I got a family I take care of. You know what? Look, I can look just like that. But I got a family I take care of. And a baby on the way. E então, ela conclui a cena dizendo And a baby on the way. Que significa ao pé da letra E, um bebê no caminho. Que, claro, você vai adaptar para aí um bebê a caminho. É muito comum usar on the way, on my way, para você dizer a caminho. Por exemplo, eu tô a caminho. Você pode falar I am on my way, tá? Fica aí a dica. Way significa caminho. Você pode usar essa expressão estar a caminho. E aí você vai falar and a baby. Você não vai falar and a baby. Esquece esse D aí, tá? And a baby on the way. 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 É isso aí, my friends! Agora pra gente testar tudo que você aprendeu aqui. Até aqui, porque a aula ainda não acabou, tá? Nós vamos analisar aqui outra cena ainda nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Pra gente fechar aqui, vamos fazer um teste. Vamos assistir primeiro essa cena que a gente acabou de estudar aqui com legendas em inglês. Bora lá! I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. And not only did you flirt with him, but you made me flirt with him. What? Don't ever put my hand on another man's muscle. You know what? Look, I can look just like that. But I got a family I take care of. And a baby on the way. Pra gente fechar, vamos assistir essa cena sem legendas. E aí depois vamos estudar uma outra cena, tá? Então, comente aqui se agora, depois dessa análise, se ficou mais fácil a compreensão dessa cena. Levando em consideração que volte esta aula, esse vídeo, essa live, quantas vezes forem necessárias, tá? Se você sentir alguma dificuldade, se você tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei, me siga lá no Instagram e me mande a sua dúvida, me mande a sua pergunta. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada de aprendizado. Vamos lá, sem legendas. I don't laugh like Yes, that. you do when you're flirting. And not only did you flirt with him, but you made me flirt with him. What? Don't ever put my hand on another man's muscle. You know what? Look, I can look just like that. But I got a family I take care of. And a baby on the way. É isso aí, my friends! Vamos lá. É o seguinte, nós vamos começar assistindo a próxima cena sem legenda alguma, tá? Eu quero que você comente aí se tá fácil, se tá difícil, se tá complexo. Comente aí, eu quero ouvir a sua opinião, tá? Comente aqui quantos por cento você consegue entender dessa cena aqui, ó. Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. É isso aí, my friends! Bora assistir agora com legendas em inglês. Comente aí se agora ficou um pouco mais fácil essa cena do filme Toy Story. Bora lá! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. E vamos lá, my friends! A primeira frase que nós temos aqui desta cena é essa aqui, ó. Vamos lá. Hey, Buzz! You're flying! Bem simples, bem fácil. Hey, Buzz! You're flying. Percebam que
todo e qualquer verbo que termina com ing, se antes dele vir um verbo to be, pronto, a frase é contínua, tá? O que define uma frase estar no contínuo, no presente contínuo, ela precisa estar conjugada para alguma coisa, tá? Precisa ter coerência. E outra, precisa ter contexto, né? De fato, você está voando. You're flying. E aí você tá vendo os dois voando. Realmente é uma coisa que tá acontecendo. Então é contínuo, é gerúndio. Hey, Buzz. Buzz de Buzz Lightyear, né? Que é o nome do astronauta aí. Hey, Buzz. You're flying. Temos uma contração de you are que virou you're. You're flying. Você está voando. E o último som da palavra com ing é sempre N e não o G. Não é flying, fica flying. Hey, Buzz, you're flying. Hey, Buzz! You're flying! Hey, Buzz! You're flying! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. Aqui eu acho muito interessante, por quê? Porque ele citou dois verbos com ing, de novo, flying e agora falling. E nenhum dos verbos está no gerúndio contínuo. Por quê? Por conta do que eu acabei de te falar. Não há contexto para ser voando e caindo. Não. This isn't flying. Isto não é voar. Murilo, poderia ter sido dito fly. This isn't fly. Não. Por quê? Porque dentro do inglês, quando você fala sobre um fato, você fala sobre uma ação. Se você quer falar sobre qualquer coisa que é uma ação, você fala dessa ação com ing, tá? Você sabia disso? Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro para você entender isso aqui de uma vez por toda. Presta atenção, ó. De uma vez por todas. Se eu quero falar para você, estudar é bom. Studying is good. É isso aí, ó. Eu estou falando sobre o ato, sobre o fato de estudar, e eu tenho que falar com ing. Isso é uma regra para você não esquecer. Se você quiser falar, ler é bom, trabalhar é bom, jogar é legal, tudo que você fale sobre uma ação, tá? Você tem que citar essa ação com ing. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. O Buzz diz, this isn't flying. Isso não é voar. E ele diz, this is falling. Isso é cair. Não é isso é caindo, não. É isso é cair. This is falling. With style. Com estilo. This isn't flying. This is falling with style. This isn't flying, this is falling with style. This isn't flying, this is falling with style. This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! E a frase mais famosa do Buzz Lightyear é To infinity and beyond. Ao infinito e além. To infinity, para o infinito. Lembre-se que a preposição to, na maioria das vezes, carrega esse sentido de para. Percebe que ele não fala for, porque for carrega mais o sentido de por, pelo, pela. To, para. Ok? Nós já falamos sobre isso aqui também, a diferença de to e for, né? To infinity and beyond. Ao infinito e além. To infinity and beyond. To infinity and beyond! To infinity and beyond! To infinity and beyond! Buzz, we missed the truck! E aí, o Woody, ele diz o seguinte. Buzz. Não dá pra traduzir isso aqui, né? Vai ficar bus mesmo. We missed the truck. Nós perdemos o caminhão. No sentido de nós passamos do caminhão. Miss, nós falamos aqui, carrega o sentido de perder algo, dar falta de algo, até mesmo quando você sente falta de alguém, mas também serve no sentido de perder alguma coisa que você deixou passar. Por exemplo, você deixou passar o ônibus, você perdeu ele, você não usa o verbo lose, porque lose é o verbo perder no sentido de perder uma competição, tá? Você percebe que tem sentidos diferentes de perder na vida? Aqui é o perder no sentido de passamos, perdeu. Sabe como que eu aprendi esse verbo miss? Eu não sei se você se lembra daqueles jogos antigos, que era aqueles jogos de dançar, de você pisar
nos botões lá, no chão, e você tinha que seguir exatamente o que passava na TV. Aí aparecia lá, seta pra cima, você tinha que pisar na seta pra cima, seta pro lado, você tinha que pisar. Não sei se existe isso hoje ainda, mas eu me lembro que quando eu jogava esse negócio, né, eu gostava pra caramba, toda vez que eu errava um botão ali no chão, o que aparecia na tela? Miss. O que esse Miss me ensinou? Criança, com 8 anos de idade, gente, 9 anos de idade. O que isso me ensinou? Que toda vez que eu errava um passo, eu deixava passar lá, passava, errava, perdia a chance, o momento de pisar na hora certa, aparecia o miss. Esse é o sentido de perder algo. No sentido de você passar, ou aquilo passar e você, pronto, perdi. Esse é o sentido de miss algo, perder algo, tá? É sobre isso. Por isso que você deve aprender verbos sempre em contextos, para você aprender como usá-los. Senão, verbo sem contexto vira só teoria, você nunca vai conseguir usá-los na vida real. E aí vai dar aquele branco como sempre, né? É uma coisa que eu falo para todo mundo que estuda comigo lá na jornada do Zero à Fluência. Se você não aprende a fazer aplicações, que é o que a gente mais faz, quem estuda comigo sabe muito bem disso, né? O propósito da jornada não é só assistir aula, mas criar frases, trabalhar possibilidades, isso te ajuda a dominar o inglês da vida real. Usar e entender como você pode usar, né? Então, simplesmente adaptamos para nós perdemos o caminhão. We missed the truck. E aí, fica missed. O D vai ficar bem sutil. Não é missed. Nós falamos também ao longo dessa série de aulas sobre como se usa o ED no final dos verbos. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, se atualize com a gente. Então, we missed the truck. Vai juntar missed com the. We missed the. We missed the. We missed the truck. Buzz, we missed the truck. Buzz, we missed the truck. Buzz, Repete comigo aí, ó. We missed the truck. we missed the truck. Buzz, we missed the truck. We're not aiming for the truck. E aí vem a frase do Buzz Lightyear. Ele diz o seguinte: We're not aiming for the truck. Preste atenção. Aiming é o verbo mirar e está no contínuo, na forma negativa ainda. We're not aiming, nós não estamos mirando. We're é uma abreviação de we are. We are not aiming for the truck. Nós não estamos mirando no caminhão. We're not aiming for the truck. We're not aiming for the truck. Not vai juntar com a palavra que vem a seguir, vai ficar not aiming. Not aiming for the truck. We're not aiming for the We're truck. not aiming for the truck. We're not aiming for the truck. We're not aiming for the truck. Hey, wow! What? What is it? E aí vem a exclamação do Andy. Hey, wow! Ele ficou surpreso. E a mãe do Andy pergunta, What? What is it? Percebam como que é no inglês da vida real. What? O quê? What is it? Percebe? What is it? Você vai falar, what is it? What is it? Hey, wow! What? What is it? Esse what is it significa, o que é isso? What is it? É como se fosse o quê? O que foi? What? What is it? Preste atenção. Hey, wow! What? What is it? 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 Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? E aí vem a pergunta da mãe. Oh, great. Oh, ótimo. Que maravilha. Oh, great. You found them. E aí você vai entender que found vai juntar com them. E vai ficar found them. Isso mesmo. Pra quem não sabe, pra quem perdeu as aulas, né, primordiais dessa série, find é o presente, encontrar. Found é o passado do verbo find, tá? Então, find vira found. É um irregular do verbo encontrar. You found them. Você os encontrou. You found them. E aí depois vem a frase que é uma pergunta com o verbo to be no passado. Where were they? Where were they? Eu acho interessante porque, às vezes, na vida real, a gente esquece de fazer uma coisa, que é mudar o nosso tom de voz para fazer uma pergunta, que é o que a mãe do Andy faz aqui. Where were they?
Where were they? Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Repete comigo aí, ó. Oh, great, you found them. Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Oh, great, you found them. Eu não sei se vocês perceberam, mas great também não tem T no final da hora da pronúncia, tá? Então, na hora que você for falar aí, ó, come o T mesmo. Oh, great, you found them. Where were they? Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! E aí, o Andy diz o seguinte. Here in the car. E aí, car, não é car, assim, car, não, é car. Realmente é mais aberto, car. Here in the car. Aqui no carro. Here, aqui. In the car, no carro. Sempre para dentro de ambientes, dentro de lugares, dentro de algum espaço físico, você usa a preposição in. In the car. Dentro do carro. In carrega o sentido de dentro. Por isso que você fala in Brazil, in my city, in my life. E assim por diante. Analise os contextos, tá? Para aprender preposições. Here in the car. Aqui no carro. Here in the car. Here in the car! Here in the car! Here in the car! See? Now, what did I tell you right where you left them? E aí, a cena finaliza com essa frase aqui da mãe do Andy. Se, esse se nós já falamos, né? Significa o verbo ver, só que é como se fosse viu, tá? Poderia ser o verbo se no passado, só? Não, eles usam assim no presente mesmo, tá? Se, viu. Now, what did I tell you? E ela não fala what did I tell you, desse jeito bonitinho que eu falei, não, ela fala what did I tell you. Now, what did I tell you? Eu vou colocar de novo aqui pra vocês ouvirem. In the car! Here in the car! Here in the car! See? Now, what did I tell you right where you left them? Viu? Now what did I tell you? Now what did I tell you? Did virou só um D. Did. Ficou what did I tell you? O what juntou com o D e juntou com o I. Ficou what did I tell you? What did I tell you? Isso aqui é o inglês da vida real, gente. Não faz sentido você ficar preso no what did I tell you? Quadradão, sabe? Não faz sentido. Por isso que eu falo, busque aprender e pronunciar o inglês da vida real. Como é que você vai ver na prática? Desse jeito. What I tell you. What I tell you. Now significa agora. What I tell you, que é what did I tell you, que significa o que eu te disse, o que eu te falei. Nós vamos traduzir para o que eu te disse, porque tell é o verbo dizer. Então, see. Now what I tell you. Right where you left them. See? Now what I tell you. Right where you left them. Left vai juntar com them. Left them. Right where, bem onde. You left them, você os deixou. Aqui você precisa entender que left é o passado do verbo live. Right where you left them. Bem onde você os deixou. Então, see, now what I tell you. Right where you left them. See? Now, what did I tell you right where you left them? See? Now, what did I tell you right where you left them? See? Now, what did I tell you right where you left them? E é isso aí, my friends. Finalizamos essa segunda análise de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena inteira com legendas em inglês e eu quero que você comente aqui se agora, depois dessa análise, ficou mais fácil a compreensão. Bora lá? Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you right where you left them? Agora vamos finalizar assistindo sem legendas. Comente aí se agora fica mais fácil. Hey, Buzz! You're flying!
This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz, we missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What? What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. E é isso aí, my friends! Finalizamos mais uma mega aula com filmes e séries. E é o seguinte, você que está aqui me assistindo, você, meu amigo, principalmente você que me acompanhou ao longo de toda essa série até aqui, e você quer continuar comigo nessa frequência de estudar estruturas, dominar o inglês da vida real, sair do modo aleatório dos vídeos no YouTube estudando frases sem ritmo. Vocês perceberam que aqui, por exemplo, nessa aula, houve vários tipos de estruturas para nós estudarmos, né? O grande objetivo é você fazer o quê? Estudar por contexto. Não só isso, mas aprender também de modo gradativo. Um dos principais vilões de quem estuda inglês hoje é a aleatoriedade. O que é a aleatoriedade? É a pessoa que se prende tanto no conteúdo aleatório, randômico, sai colhendo dali, colhe dali, sai tirando para todo lado e baixa aqui, baixa ali, e aí segue dica de um dali, dica de outro dali, e aí acumula o caderno de informação, só que aí vai para a prática e não consegue falar inglês. Por que isso acontece? Porque não seguiu um caminho gradativo. Quem não segue caminho gradativo não sabe de onde está vindo e para onde está indo. É por isso que eu quero te convidar, você que ficou comigo aqui, toda essa jornada, essas 23 aulas até aqui, eu quero te convidar a continuar a sua jornada estudando comigo lá na jornada do Zero à Fluência. Nós vamos iniciar o ano de 2024 com tudo. Nós vamos fazer já o nosso primeiro encontro ao vivo no Zoom, praticar a conversação com quem está inscrito nessa jornada já essa semana. Você que quer entrar comigo para se tornar fluente, para aprender mais em menos tempo. Se você tem aprendido aqui no YouTube, maravilha, mas eu quero te ajudar a aprender muito mais coisa num curto espaço de tempo, em bem menos tempo ainda do que você tem aprendido. Como que você vai fazer isso? Primeiro, quando você abraça uma jornada como essa, você se aliancia com isso. Você nem tem esse verbo, aliancia. Você se aliança com isso, né? Acho que é isso, aliança. Eu manjo de inglês, mas não manjo de português, pra vocês verem, né? Aliançar-se com algo é criar compromisso. O que é criar compromisso? Quando você cria um compromisso com algo, você se casa. Não, agora realmente tem um objetivo, tem uma jornada para seguir. O que você vai fazer? Você vai começar a se dedicar muito mais do que o quanto você se dedica estudando comigo aqui no YouTube. Por quê? Porque aqui na internet você não tem um compromisso sério com os vídeos aleatórios. Aqui, por exemplo, se eu parar de postar vídeo, possivelmente você vai parar de estudar. Ou você vai estudar vídeos antigos, ou talvez estudar com outra pessoa. Esse é o problema do modo aleatório. Você não cria compromisso com o seu aprendizado. Você vai estudando de modo aleatório. No dia que dá, você estuda. No dia que não dá, tá tudo bem. É de graça, é aleatório. Esse é o problema, tá? Muita gente não alcança fluência exatamente por conta disso. Porque a pessoa fica tanto ali no modo randômico, colhendo conteúdo, baixando coisas aleatórias. Tem gente que fala pra mim assim, ó. Eu queria entrar no curso, mas eu prefiro ficar aqui no Duolingo, estudando todos os dias. Porque é de graça. Então fica. Fica aí igual muitas pessoas estão aí há anos patinando no inglês basicão. Não consegue falar. Então quero te ajudar nessa jornada, você acelerar o seu tempo de aprendizado. Por apenas R$ 129,90 você vai ter acesso a toda a plataforma da jornada do Zero à Fluência. Além disso, você pode entrar também já firmando o compromisso anual. Para você que é corajoso. Não, realmente eu tenho coragem, eu vou tomar o passo de todos os 12 meses de 2023. 2023 não, 2024. 2023 é para quem começou ano passado e se tornou fluente ano passado. Você que está começando esse ano, comece agora. Comece agora no princípio do ano. Estabeleça esse hábito. Estabeleça essa rotina de se envolver com o inglês todos os dias. Desconfigure essas crenças do eu não dou conta. Isso não é para mim. Eu não sou capaz. Por quê?
Porque quando você faz isso, você entende de fato que você é capaz de aprender tudo o que você quiser. Quando você vê e você fala assim, eu não dou conta de aprender muito em pouco tempo, o seu cérebro está configurado dessa forma. Configura ele para o contrário. Eu dou conta de aprender em 6 meses, 8 meses, 10 meses, assim como tem gente aprendendo. Enquanto você fica aí, eu acho que não funciona, eu acho que não dá certo. Tem gente entrando, provando que funciona. Tudo depende do seu grau de intensidade. Essa é uma pergunta que eu fiz hoje no grupo de estudos de alunos. Somente para alunos que estão dentro da jornada. E a pergunta em pauta foi: o que te motiva? Qual é o seu porquê? Qual é o seu grande why? O porquê que você faz o que você faz? Isso de fato vai te conduzir a você permanecer e não desistir. Muita gente quer começar a aprender inglês. Todo mundo quer se tornar fluente nesse ano. Todo mundo quer. Quem não quer? Quem não gostaria de falar inglês fluentemente? Mas o fato é o seguinte: poucos alcançam esse sucesso. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui de estatística. Curso superior, eu vi uma estatística hoje que diz o seguinte, que 55%, uma estatística brasileira, tá? 55% das pessoas que entram em cursos superiores aqui no Brasil desistem, não chegam no final. Um pouco mais da metade. Isso é estatística de curso superior. Quando a gente fala de curso de idiomas, você percebe na estatística que reflete no país todo, que é 95% da população não falar inglês. 95% não fala. E não é não fala algumas coisas, é não fala nada. 95%. 95% é o tipo de pessoa que chega lá na prática com a teoria que aprendeu na escola e não sabe nada. Talvez um hello, um good morning. É isso, esse é o nível do 95%, é o cara que fica ali no se vira nos 30, é o cara que fica ali, tem toneladas de conteúdo ao redor, tem tudo em inglês. Hoje em dia não tem como você não ver inglês na sua vida, ao seu redor. Só que esse cara tá no 95% ainda, não sabe falar inglês. Tá vendo inglês, tá ouvindo inglês, tá assistindo inglês, tá lendo coisas em inglês, mas não sabe falar inglês. Tá dentro dos 95%. O que eu quero que você entenda? Que a jornada não é sobre você aprender regras. A jornada do Zero Fluência é um caminho para você aprender a falar inglês. Dominar a fluência. Esse é o principal objetivo. Você sair do modo aleatório e começar a construir a sua fluência. É possível? É. Só que é um jogo que é para quem está disposto a ser intenso. Eu não vou falar que quem está disposto a estudar, porque isso aí é o básico do básico, né? Quem quer se tornar fluente sem estudar. Eu recebi essa pergunta esses dias no Instagram. Foi a coisa mais ridícula que eu já li na vida. Como aprender inglês sem estudar? Há quem ensine esse tipo de coisa. Há quem ensine o aprenda inglês dormindo, aprenda inglês sem caderno, aprenda inglês sem escrever, aprenda inglês só assistindo. Isso não existe, tá? Muita gente entra aqui no meu canal, na série de inglês com Friends, e comenta lá assim, eu comecei aqui a aprender inglês com Friends, só assistindo a série Friends, eu vou aprender? Você não vai aprender. Você vai mergulhar, você vai aprender tudo sobre a série, você vai assistir todas as temporadas, todos os episódios, vai assistir todas as nossas aulas, também não vai ficar fluente. Por quê? Porque não é só assistir. Você precisa ter aplicação. Você tem 4 habilidades para desenvolver, e assistir só mexe com o seu ouvido e a sua leitura. Só. Não mexe com a sua fala. Se quer aprender a falar, você vai ter que vir para o campo da prática e treinar a sua fala. Se quer aprender a compreender, você vai ter que vir para o campo da prática e treinar o seu ouvido. Se quer aprender a ler, escrever uma redação em inglês para você passar num teste, numa entrevista, você vai ter que vir para o campo da prática e treinar a escrita. Você quer melhorar a sua leitura? Conseguir ler um livro que eu falo é livro grande, grosso, em inglês. Você quer conseguir ler um negócio desse? Você precisa vir para o campo da prática e treinar a sua leitura. É por isso que dentro da plataforma, o meu objetivo, o meu foco é muito simples. Ensinar você a dominar a jossa das 4 habilidades. Não tem segredo. Não é uma fórmula secreta. É te ensinar a mergulhar nessas habilidades. Te ensinar que a sua jornada ela depende de 2 coisas. 20% é aprender estrutura, 80% é a sua imersão. Sua imersão nisso aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, ó. Ouvir, falar, ler e escrever são habilidades que você desenvolveu para se tornar fluente no português, na sua língua materna. É possível fazer o mesmo dentro do inglês? É. Você vai
estar dentro de uma jornada com acesso a tudo isso aqui que você tá vendo aqui, ó, formato Netflix, tanto pelo computador quanto pelo celular, tudo isso para te fazer a mergulhar no inglês da vida real. Com tudo isso aqui de bônus, inglês com filmes, músicas, discursos com a Bíblia, podcasts para você estudar, audiobooks para você estudar, biblioteca online com vários livros em PDF, além dos meus livros que eu mesmo criei, além do curso de inglês com Shrek, um curso ensinando inglês com o filme completo do Shrek. Tudo isso que você tá vendo aqui, ó. Mais de 200 aulas do zero à fluência, uma comunidade, as aulas de inglês com filmes, músicas, discursos, Bíblia, que é só um bônus dentro da jornada. A análise do filme completo do Shrek. Além disso, materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros, os e-books em inglês com filmes, tudo isso hoje por R$ 129,90 por mês. Você pode parcelar no boleto, no Pix, no cartão. Gente, isso aqui é um formato de assinatura mensal, o que significa que você pode entrar e cancelar quando você quiser. Por que, Murilo, você fez esse formato da pessoa cancelar quando ela quiser? Porque cada pessoa tem um ritmo para aprender. Tem pessoas que vão fazer um ritmo de 1 hora por semana, que é o pior ritmo que tem. Tem pessoas que vão fazer um ritmo de 2, 3, 4 horas por semana, que já é um pouquinho melhor. Tem pessoas que vão fazer o ritmo de 2 horas por dia, que é o melhor ritmo para quem quer ficar fluente em menos de 1 ano. É um ritmo pesado? É, você vai estudar pra caramba? Você vai. Você vai assistir muito inglês? Vai. Você vai ouvir muito inglês? Vai. Você vai ler muito inglês? Vai. Você vai escrever muito inglês? Vai. Mas você vai ficar fluente. Esse é o propósito da jornada. Por isso que entrando pelo formato de assinatura, esse é o formato de assinatura mensal, é tipo Netflix mesmo. Você paga, acessa, não quero mais, você cancela, pronto. Não tem multa rescisória, nada disso, não. Você entra e fica até quando você quiser, tá? Esse aqui é quem quer firmar um compromisso de 1 mês, tá? Pra quem quer firmar só o compromisso de 1 mês. E aí todo mês você vai receber o código de boleto ou Pix pra você renovar pro próximo mês e ficar mais 1 mês. E aí você fica mais 1 mês e até o mês que você quiser. Caso você não queira esse formato, para isso temos o formato de assinatura anual. Para você que quer já firmar um compromisso de eu tenho 12 meses para me tornar fluente, agora eu vou me lascar de estudar. Esse aqui é para os corajosos. Esse aqui é para quem de fato quer firmar um compromisso a longo prazo. Você quer firmar um compromisso a curto prazo, venha nesse processo aqui que já tem muita gente também aprendendo muito num curto espaço de tempo. Mas você quer firmar um compromisso anual comigo, estar comigo até o final desse ano? Vem aqui, ó, 12 vezes de R$ 99,90 no cartão de crédito, você vai poder embarcar nessa jornada. Por menos de R$ 1.000, 995, você pode também entrar à vista, o valor anual já e garantir os próximos 12 meses comigo. Além das aulas, temos também os encontros ao vivo no Zoom e muito mais coisas que você pode vir aqui no link na descrição e conhecer essa jornada completa. As inscrições estão abertas e você é o meu convidado para embarcar nessa jornada comigo. Muitas gracias, thank you very much. E ó, chegou a hora de você começar a construir a sua fluência, hein? Bora! Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador
quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!